Olá, meus amigos! Vamos continuar aquela nossa reflexão a respeito dos defeitos de Jesus Cristo. Vocês se lembram que são os defeitos entre aspas, evidentemente. Nós vimos que o grande defeito de Jesus Cristo se refere ao perdão. Cristo não tem memória e Cristo também não sabe matemática, porque é capaz de equivaler 1 por 99. Pois bem, Jesus Cristo, numa outra ocasião, também explicou de maneira matemática toda a questão do perdão. É um episódio que começa com uma pergunta de São Pedro. São Pedro pergunta para Jesus até quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. E Jesus Cristo, ele ouve a pergunta de São Pedro e São Pedro coloca um número. São Pedro fala até 7 vezes. Veja, o número 7, se nós vamos ser sinceros, é um número muito longo. Perdoar 7 vezes a mesma pessoa, da mesma falta, da mesma ofensa, não é nada fácil. Os rabinos discutiam se poderia perdoar até 3 vezes. São Pedro, conhecendo Jesus e sabendo como Jesus era em termos matemáticos, já jogou 7, pensando que era um número lá muito alto. E ele é surpreendido, porque Jesus Cristo diz que não se perdoa, que não se deveria perdoar até 7, mas até 70 vezes 7. Esse número, evidentemente, não significa 490. Não é que nós deveríamos perdoar 490 vezes a pessoa e quando viesse a vez de 491, nós não perdoamos mais. Não. Jesus Cristo está dizendo simplesmente que nós temos que perdoar sempre. Mais uma vez, se manifesta esse defeito matemático de Jesus Cristo que não dá importância aos números. Agora vamos pensar um pouquinho no seguinte. Imagina se a vida fosse perdoar até 7 vezes. O que aconteceria? Aconteceria que toda a família ficaria em uma situação extrema. Quantas vezes nós nos ofendemos uns aos outros em pequenas coisas, às vezes sem o perceber, rapidamente se chegaria ao número 7. E depois? Na família se deve perdoar tantas coisas pequenas, cada dia, um pequeno esquecimento, uma pequena falta de consideração. Pois bem, sempre, perdoar sempre. E para explicar melhor isso, Jesus Cristo contou uma parábola impressionante. Ele contou a parábola de um servo que devia ao seu senhor 10.000 talentos. Nós ouvimos 10.000 talentos e não nos fala tanto. Por quê? Porque nós não conhecemos essa unidade de dinheiro. Mas os 10.000 talentos era absolutamente uma fortuna inimaginável. Pois bem, dever 10.000 talentos era dever uma coisa que nunca se poderia pagar. Seria mais ou menos como se uma pessoa individual devesse a arrecadação de um país. Tivéssemos bilhões de reais, a pessoa não pode pagar. A rigor, nem se poderia pensar como contrair essa dívida. Pois bem, esse homem, ele foi apresentado ao seu senhor e não tendo com que pagar, pediu clemência. Tem paciência comigo e tudo te pagarei. E aquele senhor teve compaixão e perdoou toda a dívida. Pois bem, saindo de lá, aquele homem que tinha antes, pesando sobre ele, uma dívida que ele não podia pagar, encontrou um companheiro que lhe devia 100 denários. 100 denários é uma quantia que nós podemos sim pensar. Não era pouco dinheiro. Era o correspondente a 100 dias de trabalho. 3 meses de trabalho, mais de 3 meses. Pois bem, aquele colega pediu ao que tinha sido perdoado, tem paciência comigo e tudo te pagarei. E ele não teve paciência. E mandou que o prendessem, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Então, a parábola continua, quando o Senhor sabe da atitude desse servo desapiedado, ele o chama de volta e o condena, porque ele não teve a mesma atitude que ele recebeu. E a comparação é evidente. Nós somos perdoados do Senhor, pelo Senhor, de coisas impressionantes. Nosso Senhor nos perdoa tantas vezes, e no entanto, às vezes nos custa perdoar pouco, perdoar esses denários que os demais podem nos dever. Isso nos coloca num outro momento, que é exatamente a dificuldade de perdoar.
Como nos custa perdoar? Pois bem, o Catecismo da Igreja Católica, que nós, neste ano da fé, estamos tantas vezes procurando que seja o nosso ponto de referência, ele, num determinado momento, quando fala do perdão, é um ponto desses que vale a pena até conhecer o número de memória, porque a gente precisa, em tantas situações, aprender a perdoar. Pois bem, o número 2843 do Catecismo diz assim: a parábola do servo desumano, essa que víamos agora, que coroa o ensinamento do Senhor sobre a comunhão eclesial, termina com esta palavra: eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Nosso Senhor será duro se nós formos duros com os demais. Nós precisamos perdoar para sermos perdoados, como dizemos também no Pai Nosso. Mas, em continuação, há um ensinamento que é muito preciso, eu diria muito confortante e estimulante para nós. Diz assim: com efeito, é no fundo do coração que tudo se faz e se desfaz. Nós temos que perdoar do fundo do coração. Não adianta dizer eu perdoo, mas não esqueço. Nós temos que perdoar e esquecer. E agora alguém diz, mas eu não consigo esquecer. É muito difícil esquecer a ofensa recebida. Não depende de mim, não está nas minhas forças. Pois bem, e é exatamente isso que o número 2843 diz, com uma consideração muito prática de conhecimento da natureza humana, diz assim: com efeito, é no fundo do coração que tudo se faz e se desfaz. Não está no nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa. Não depende de nós não sentir, esquecer. Não depende de você, não depende de mim. Mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Olha que palavras bonitas aqui no final desse número. Não está em nosso poder, mas se nós nos entregamos ao Espírito Santo, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, nós somos capazes de fazer esta transformação que aqui se diz, transformar a ferida em compaixão por aquela pessoa mesma que nos está ofendendo, que nos ofendeu, em súplica de intercessão. Não é o que nós vemos em nosso Senhor Jesus Cristo? Esse de quem nós queremos aprender esse defeito tão maravilhoso de esquecer, de não se lembrar, de não saber contar. Vamos aprender com Jesus Cristo e vamos conseguir fazer isso que o Catecismo nos indica, transformar essa ferida em compaixão, oferecer aquilo que nós estamos sentindo por aquela mesma pessoa que nos ofendeu.